que é, família, daqui fala J Privado. Atenção, eu, J Privado, pronta. Candidatura de Egino Carneiro, apoiada pela ala judicial do MPLA. O próximo congresso do MPLA e as correntes internas de opinião. Tudo isso e muito mais você acompanha aqui agora no canal MSTV. A TV que chega até você, a TV que não bajula você, maniga. Sim, família, é isso mesmo que vocês estão a ouvir, né? E a candidatura de Egino Carneiro apoiada pela ala judicial do regime. Antes de entrarmos aqui na matéria, quero pedir para vocês internautas, por favor, inscrevam-se no canal, partilhem o vídeo, comenta, deixa aquele like maroto, deixa dislike se não curtir, comente bastante que é bem essencial, cria a sua própria opinião, que é muito importante, tá ok? Tá ok? É basicamente isso. Siga meu Instagram, siga meu TikTok, então sem mais longas, vamos aqui para a matéria. Bom! Candidatura de Egino Carneiro, apoiada pela ala judicial do regime. Tá entendendo? Sim, família. Olha, segundo as informações apuradas, o tema do próximo Congresso Ordinário do MPLA, previsto para 2026, está a ser marcado por movimentações junto ao Poder Judicial, com o propósito de promover um ambiente favorável para a eventual candidatura do general Francisco Egino Lopes Carneiro. João Leonardo, cujo mandato termina em 2026, está sob investigação por crimes de corrupção pela PGR em Angola. Após 2027, sem João Lourenço no poder, há sinais de que corre o mesmo possa correr o risco de ficar vulnerável para ser responsabilizado judicialmente. De acordo com apurações, como medida de preocupação a longo prazo, João Leonardo identifica Egino Carneiro como um potencial candidato ao MPLA, né? E da presidência da República com a flexibilidade necessária para proteger após o mandato de João Lourenço. Entre os potenciais candidatos do MPLA, o juiz-presidente do Tribunal Supremo tem uma relação próxima com Egino Carneiro, uma vez que são amigos. Antes dos escândalos de corrupção envolvendo João Leonardo, ele costumava frequentar a casa de Egino Carneiro em Talatona. Para se candidatar à presidência de Angola, é necessário que os candidatos tenham direitos políticos em dia, estejam filiados a um partido político por pelo menos 6 meses antes das eleições e tenham no mínimo 35 anos até a data da posse. Além disso, é necessário apresentar um certificado de registro criminal que comprove a situação da identificação criminal do candidato. Em 7 de maio de 2022, João Leonardo ordenou o arquivamento de um processo movido contra Egino Carneiro, absolvendo-o de várias acusações, incluindo peculato, nepotismo, tráfico de influência, né, a associação criminosa e branqueamento de capitais. Essa medida abriu caminho para a elegibilidade de uma possível candidatura de Egino Carneiro à liderança do MPLA. No início de abril deste ano, o jornalista Rafael Marques fez uma denúncia alegando que João Leonardo ordenou o desbloqueio das contas do general Egino Lopes Carneiro, que estava sob investigação por peculato e branqueamento de capitais. O desbloqueio aconteceu ao 19 de agosto de 2021, numa altura em que se estaria já definido o trio de juízes que iria presidir ao julgamento. Rafael Marques questionou essa ação, considerando uma intervenção injustificada fora do âmbito dos poderes jurisdicionais. O argumento de João Leonardo foi de que o desbloqueio das contas de Carneiro se baseou no facto de que o processo contra o general estava parado há muito tempo e o mesmo estava a enfrentar dificuldades financeiras devido ao congelamento das suas contas. Além de João Leonardo, o general Egino Carneiro também é próximo de um outro conselheiro do Tribunal Supremo, Pedro Quincani Fuantoni, a quem a imprensa angolana acredita ter intermediado a relação entre o general e o João Leonardo. O portal Isto é Notícia descreve o juiz João Pedro Quincani Fuantoni como um velho conhecido de Egino Carneiro que transferiu de Luanda para Quando Cubango quando era governador provincial. Segundo a mesma publicação, o juiz Fuantoni também é visto como a peça-chave para a saída airosa de Egino Carneiro, no caso em que estava envolvido em acusações de peculato, nepotismo, tráfico de influências, associação criminosa e branqueamento de capitais. Há algumas semanas, um juiz da 4ª Seção da Comarca de Luanda, Tuti Antônio, foi sancionado por desobedecer no dia 14 de agosto a uma ordem superior para ordenar a cidadã Ana da Silva Miguel, conhecida como Neti Nara, a 2 anos de prisão. Isso ocorreu devido aos constrangimentos que ela estava a causar na imagem de Egino Carneiro. O juiz
Tuti Antônio foi removido do seu cargo com ameaças de transferência para outra província. O órgão que emite sanções disciplinares contra os juízes é o Conselheiro Superior da Magistratura Judicial, cujo presidente é o juiz João Leonardo. Em 23 de setembro, um juiz da relação, Salomão Raimundo Culanda, que trabalha no gabinete de João Leonardo, é que foi designado relator do recurso do Ministério Público em relação à sentença contra Neti Naara. Aumentou a sua pena para 2 anos de prisão, corrigindo a desobediência do juiz Tuti Antônio. O crime usado para encarcerar Neti Naara foi de ultraje à imagem do presidente da República. Esse momento de pena foi decidido em 3 dias, considerando um raro recorde no sistema judiciário angolano, onde os recursos podem levar vários anos. Um mês antes, o general Francisco Lopes Higino Carneiro anunciou que retiraria outra queixa-crime contra a influenciadora digital Neti Naara, que havia sido acusada de perturbação e devassa na vida privada, introdução em casa alheia de forma tentada, injúria, calúnia e difamação. Higino Carneiro afirmou que não tinha mais interesse em prosseguir com o processo. Com uma nova condenação de 2 anos imposta pelo braço direito do João Leonardo contra Neti Naara, o grupo de apoiadores de candidatura de Francisco Lopes Higino Carneiro se livra de um embaraço político causado pelos pronunciamentos da influenciadora angolana. De acordo com fontes do Clube Capa, os apoiantes da imagem de Higino Carneiro acreditam que Neti Naara estava sendo usada por facções internas do regime para minar a eventual candidatura do general angolano. Essa análise também levanta informações sobre uma entidade ligada à música angolana que intermediou o retorno de Neti Naara a Luanda, enquanto ela estava nos Estados Unidos fornecendo-lhe fundos para sua estadia na cidade, incluindo a segurança privada. Quem estava fazendo isso, Neti Naara? E quem é essa pessoa? Fonte clubecapa.net. Agora, ainda o Clube Capa também traz aqui outra notícia dizendo que os próximos congressos do MPLA, as correntes internas de opinião, né? Nas últimas semanas começaram a ser publicadas notícias sobre a associação do presidente Lompeno, tanto a liderança do MPLA como a do Estado. Fonte Jornal de Angola, site do Clube Capa. Vamos lá ver aqui a matéria completa. As notícias acabam por ser até contraditórias, dando algumas como confirmada a vontade de um terceiro mandato, enquanto outras dão a sucessão como certa, tanto no MPLA como na liderança do país. Usando a hipótese de sucessão, também vêm sendo já lançados nomes de putativos candidatos a próximos líderes do MPLA e, de acordo com o Estatuto, também à presidência da República. Estas notícias surgem num momento crítico para o MPLA e o seu líder, face aos grandes desafios da governação e da necessidade deste partido de dar uma resposta que se impõe aos resultados eleitorais e os processos fraturantes internos como, por exemplo, o resultado dos congressos, a composição do Comitê Central, CC, a lista dos deputados e a transição da liderança. Reclama-se por um processo que seja capaz de reunir a família MPLA, revitalizar as bases e apostar, de modo sério, no trabalho com a juventude. O timing e o conteúdo das notícias não deixam dúvidas de que a origem é o interior do MPLA, o que reforça a percepção de que existe uma corrente que acredita que a abertura democrática interna deve constituir-se nesse processo aglutinador de que todos aguardam. O timing destas notícias também deixa claro que o objetivo não é pressionar o atual Presidente da República, que foi investido, em 2022, para um segundo mandato de 5 anos. Só um erro estratégico e completamente desavisado levaria o Presidente João Lourenço a manchar os 4 anos restantes do seu mandato com um debate sobre a sucessão. Não se espera porque o Presidente da República alimente esse debate, o que não invalida que qualquer coisa que ele diga ou não diga seja usada para prolongar essa novela sobre quem pode ser e como deve ser escolhido o próximo líder do MPLA. Estamos inclinados a pensar que alguém, necessariamente de dentro do MPLA, está a lançar nomes de putativos candidatos para, com isso, forçar a inclusão do tema da sucessão e dos prováveis candidatos na agenda política dos nossos dias. Tendo o último acontecido em dezembro de 2021,
O próximo Congresso Ordinário e Eletivo pode ocorrer entre fins de 2025 e princípios de 2026 e a chuva de nomes podem evidenciar duas intenções. A primeira hipótese é de estarem a ser lançados nomes para que os citados sejam obrigados a confirmar ou desmentir a sua pretensão. Trata-se de um jogo de resistência. Algumas delas acabarão por ser tantas vezes citadas e referidas como tendo apoios e encontros de preparação que acabarão, mais cedo ou mais tarde, por tomar uma posição pública. A segunda hipótese é a possibilidade destes nomes estarem a ser lançados como forma de testar a popularidade e a reação do público. Os comentários nas redes sociais e as sondagens que podem ser feitas depois de lançados nomes como potenciais candidatos podem revelar-se como instrumentos importantes para a decisão final de apresentar ou não uma candidatura à liderança do MPLA. Estas movimentações e jogadas políticas refletem o nascimento de uma nova etapa do processo de democracia interna do MPLA. Apesar das múltiplas candidaturas e das correntes de opinião estarem consagradas nos estatutos do MPLA, os últimos congressos ordinários não permitiram grandes avanços nestes dois pontos. O próximo congresso é visto como o evento da consagração não só das múltiplas candidaturas, mas também das correntes internas de opinião. Estão, hoje, mais do que expostas as diferentes fraturas que não são, na verdade, ideológicas, mas sobretudo relacionadas com o estilo de gestão dos problemas. Mais do que acordos e entendimentos internos para atenuar as divergências internas, acredita-se que o processo de democracia interna possa fortalecer a coesão interna. Por via do voto democrático, cada corrente política poderá apresentar a sua moção de estratégia e, de acordo com os resultados, obter proporcionalmente a legitimidade de participação nas diferentes estruturas municipais, provinciais e nacional do partido. Embora existam correntes de opinião mais ou menos autónomas, dois grandes grupos polarizam a vida interna do MPLA, os chamados eduardistas e os lourencistas. A rotulação dos grupos não é rigorosa, já que não é líquido que todos os grupos a quem se atribui o mesmo rótulo partilhem das mesmas opiniões sobre questões centrais da vida interna do partido, como o combate à corrupção, orientação política do governo ou mesmo a democracia interna. Nem todos os chamados eduardistas são defensores do fim do combate à corrupção, do mesmo modo que nem todos os lourencistas apoiam o estilo de liderança de João Lourenço. Nas próximas semanas e meses, teremos, provavelmente, o posicionamento público de figuras que querem protagonizar um pensamento próprio diferente do líder. Estamos em crer que os próximos meses serão de uma dinâmica conquista da opinião pública de preparação do ano de 2024, que será determinante para o processo preparatório do Congresso do ano seguinte e para a eventualidade de realização de eleições autárquicas. Nada de anormal. Trata-se apenas do aprofundamento da democracia interna, algo de que o MPLA precisa urgentemente, se quiser manter no poder. Para vencer as próximas eleições, o MPLA necessita de estancar o descontentamento e a sensação de abandono entre dirigentes, militantes e simpatizantes e permitir que os cargos nos órgãos intermédios e centrais sejam mais à vontade dos militantes do que da direção do partido. O reforço da democracia interna na base do voto livre, sem interferências do secretariado do boreal político, permite que cada corrente de opinião possa estar representada nas estruturas de acordo com a vontade dos militantes. Se ir for adiante, como todos esperam, estamos a assistir o que pode vir a ser um prenúncio de uma sã e democrática disputa entre correntes de opinião interna do MPLA, que, por sua vez, vai conduzir a uma convivência interna mais pacífica, mas também de maior frontalidade na discussão sobre os destinos do maior partido. E a família, vocês ouviram, então a matéria de hoje foi essa. Já se inscrevam no canal, ativa as notificações, partilha o vídeo e comenta, porque são notícias, não vai saber para nós. Então, em notícia, a nossa campanha para aprender a família Neta, a família de Lula continua hoje nos contas para a parceria de divulgação da notícia.
estão na descrição dos vídeos. Esquece, é bem importante. É a mídia da tomada da pessoa, vídeo, mas TV. A TV que chega até você, a TV que não vai ajudar você, mano.